Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Eu quero compartilhar um texto que é muito especial para mim, e durante a mensagem você vai saber por quê. Mas esses dias Deus tem falado muito comigo sobre isso. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. Minha versão é a NVT. Diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe que ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravos. O que eu posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem. Separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a porta. Tragam mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite, pague as suas dívidas, você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Antes de falar desse texto, eu venho de uma cidade pequena, uma cidade de 10 mil habitantes, Cardoso, região noroeste do estado de São Paulo, de uma família que enfrentou muitas dificuldades. E com 9 anos de idade, eu fui participar ao vivo de um programa de rádio para dizer para meu pai que eu o amava. Meu pai tinha um problema muito sério com o alcoolismo. E eu disse para ele que eu o amava, e aí acabei, na verdade, descobrindo que eu gostava de falar na rádio. E aí comecei a trabalhar na rádio com 12 anos de idade. E um dos meus primeiros desafios na rádio foi ter que fazer entrevistas para um quadro num programa sertanejo que chamava Momento a Minha Saudade. Então eu, adolescente, todo tímido, tinha que encontrar 2, 3 pessoas por dia e entrevistá-las. Como funcionava essa entrevista? Eu perguntava: você tem uma música que marcou para você? Aí a pessoa: sim, tem uma música, a música é tal. Eu digo: por que então que essa música marcou para você? Por que ela te traz saudades? Aí ela contava: essa música me traz saudades porque eu me lembro da minha infância, eu me lembro do meu pai, da minha mãe. Enfim, cada um tinha ali a sua história. E eu tinha que fazer essa entrevista todos os dias. Cardoso é uma cidade de 10 mil habitantes. Eu acho que eu já entrevistei a maior parte da cidade. Mas eu estava contando esse testemunho para minha filha esses dias, semana agora. Estava levando ela e o meu filho, Davi. Valentina tem 10 anos, Davi tem 4 anos. Eu estava levando os dois para a aula de natação. E por conta de uma situação que aconteceu, eu contei essa história para ela. Eu disse: filha, eu tive que lidar com o meu medo. Eu tive que lidar com a minha timidez. E Deus, na verdade, estava me preparando, porque foram 10 anos depois no rádio, depois comecei na televisão, apresentei por 10 anos telejornais de afiliadas da Globo, a IPTV e a TV Tem, todas na região
do estado de São Paulo. E, na verdade, Deus estava me preparando. Uma adolescência pobre, uma adolescência difícil. E Ele estava me fazendo superar os meus limites. Vencer aquilo que para mim era difícil. Valentina, eu não falei isso para ela porque ela tem problema com isso. Pelo contrário, Valentina, eu acho que ela já nasceu falando, né? Como todas as mulheres, com todo respeito. Ela é falante desde pequenininha. E eu me lembro que a gente tinha muitos lançamentos de livro. Eu tinha lançado meu primeiro livro. E como eu ainda era o apresentador do jornal, há pouco tempo tinha saído. A gente tirava muitas fotos. E eu ensinei Valentina a fazer carinha de felicidade. Então eu dizia: filha, carinha de felicidade. Ela sorria para a foto e saía uma belezinha em tudo. E se a gente vê ela gravar vídeos, ela tem vídeos gravados com 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Agora no Natal a gente teve um especial na igreja e ela apresentou o jornal com 10 anos de idade, com uma desenvoltura que me impressionou. Eu fiquei chocado, eu falei: meu Deus do céu, com 10 anos ela consegue fazer isso. Eu olhei para a minha história e falei: que bom que Deus aperfeiçoou os nossos filhos. Ela não tem problema com isso, ela não tem medo das câmeras, ela manda muito bem. Mas ela tem um medo que transtorna não só a vida dela, mas a nossa vida. Valentina tem pavor de insetos, mas pavor mesmo. Se ela vê um mosquitinho, ou se ela visse um mosquitinho, ela já ficava desesperada, gritava, aquela coisa. Imagina uma barata então, um sapo. Já o Davi, pastor, o Davi é completamente diferente, 4 anos de idade. O Davi, a gente tinha que pegar ele e ficar em cima dele, porque ele pegava o bicho na mão, assim, ó. A gente chegava, a Viviane, minha esposa, amor, corre aqui, o que aconteceu? O Davi estava com o bicho na mão, assim, matava o bicho na mão. Até que, esses dias eu achei um vídeo dele, só comecei a filmar ele, só para ver a reação dele, ele não viu que eu estava filmando. Tinha um bicho, a gente estava no sítio, e de repente ele veio assim, pá, bateu. Mas guarda bem o que eu vou dizer. Por que eu estou contando essa história para você? Porque o medo é extremamente contagioso. O medo é extremamente contagioso. E talvez você pense assim: poxa, mas se eu tenho medo, o problema é meu. Não, não é. Porque agora é Valentina e Davi, e quando eles veem um bicho, eles começam a gritar, e aí a gente tem que pegar eles ali para colocar, levantar no colo, levar para o carro. E então, na verdade, você não é o único prejudicado com seus medos. As pessoas à sua volta, elas também são afetadas diretamente. Lembra do relatório de medo dos espias? A Bíblia diz que Deus chegou para Moisés, o Senhor disse: olha, separe 12 homens, um de cada tribo, e envie-os numa missão de reconhecimento da terra. E eles foram, e eles voltaram com um relatório de medo. E esse relatório de medo não foi só um problema para eles, foi um problema para uma geração inteira. Aquele povo não entrou na terra prometida, morreu no deserto. Por quê? Porque foi contaminado pelo relatório de medo. Às vezes é muito sutil no nosso dia a dia, e a gente não consegue perceber o como nós somos afetados pelas experiências negativas e ruins das pessoas que estão à nossa volta, e a gente vai assimilando isso, trazendo isso para a nossa vida. Foi isso que aconteceu. Números 13, 31 a 33, diz assim: os homens que tinham ido com ele quem? Aqui a história é de Caleb. Caleb e Josué foram os que não concordaram com esse relatório. Aí diz o texto: porém disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos. Aos nossos olhos
e aos deles. O problema não é como o inimigo te vê, o problema é como você se vê diante do inimigo. Você viu a história de Davi? Em todo momento o gigante tenta colocar, dizer, ó, quem é você para vir com esse pedaço de pau? Você está achando que eu sou cão? Ele começa a enfrentar e a debochar de Davi, para fazer com que Davi se olhasse para ele, mas Davi não olhou para ele, porque Davi sabe exatamente como eliminar o medo. É quando você deixa de olhar para você. Porque se você olhar para você, você vai ter medo, é consequência. Porque, como foi dito aqui na ministração do louvor, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos vulneráveis, é verdade. Estamos sujeitos e estamos expostos a tantas coisas. O grande desafio diante do medo é deixar de olhar para a gente e passar a olhar para aquele que é maior do que a gente. E maior do que qualquer inimigo que se levanta contra nós. Mas esse povo não fez isso. Tanto que o capítulo seguinte, no verso 1, diz assim, que naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Da mesma forma, o medo de Valentina passou para o Davi. Guarda o que eu vou dizer. Cuidado para não transferir os seus medos para quem você tem a responsabilidade de encorajar. Agora, eu não quero ficar a noite inteira, evidentemente, falando de medo. Mas eu quero pegar esse mesmo princípio, porque se o medo, ele pode contaminar, se ele pode ser transferido de uma pessoa para outra, a fé também. A fé, ela tem um poder incrível de ser transportada de coração para coração e pode mudar a vida de quem está perto. Isso é tão real, isso é tão bíblico, isso é tão maravilhoso. Porque uma pessoa de fé é capaz de fazer quem está perto transbordar. Às vezes outras pessoas carregam o que nos falta. E andar com quem está transbordando vai completar você também. É por isso que escolher com quem você anda é fundamental, não é um clichê. Você precisa ser intencional. Porque tem pessoas que começam a andar com você e você começa a entrar em algumas paranoias e olhar para você de uma forma que Deus não olha para você. Mas quando você começa a andar com alguém que tem visão, eu lembro sempre do servo de Eliseu. Tem um momento que ele não consegue enxergar. Ele está apavorado, ele está com medo, porque ele vê um grande exército se aproximando. E aí Eliseu tinha a visão, e Eliseu ora para que ele também recebesse a visão. Sabe o que é lindo dessa história? É que sujeito a perder a visão, todos nós estamos. É por isso que temos que andar com pessoas que têm visão. Porque quando você perde a visão, mas se você anda com alguém que tem visão, essa pessoa faz você voltar a enxergar. É isso. Você já ouviu aquela frase que é muito dita? A unção que você respeita é a unção que você recebe. E ela tem um fundo bíblico. Houve um momento em que estava muito difícil para Moisés. E Moisés vai falar com o Senhor. Então Deus chama Moisés e diz assim, ó, agora você vai reunir 70 pessoas, 70 líderes, 70 autoridades, e eu vou fazer algo. E olha o que Deus fez, isso aqui me impressiona. Números capítulo 11, verso 16 a 17. Olha o que diz o texto. O Senhor disse a Moisés: traga-me 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e oficiais do povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Agora presta atenção. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles carregarão o fardo do povo com você. Assim você não o carregará sozinho. É isso mesmo, eles receberam parte da unção que estava sobre Moisés.
E o texto seguinte vai dizer que eles começaram a profetizar. Agora, por que Deus não pegou a unção dele mesmo, assim como ele fez com Moisés? Por que Deus não pegou dele mesmo para derramar sobre esses 70? Por que ele vai pegar exatamente de Moisés para dividir com os 70? Olha para a igreja. Porque a unção que está sobre a igreja, ela tem que ser dividida com você. A unção que estava sobre Moisés é que precisava, porque senão cada um falaria de um jeito, cada um pensaria de um jeito, mas do mesmo Espírito que estava sobre Moisés foi dividido. Gente, é um poder tão grande quando você entende que a unção que está sobre a igreja está sobre a sua vida. Nós temos vivido isso na prática. 2024 foi para nós um ano do crescimento, foi o ano que nós mudamos de casa, e aí foi muito interessante no final do ano, quantos testemunhos eu recebi de pessoas que chegaram e disseram: bispo, eu vivi a unção da igreja esse ano, eu cresci em todas as áreas, e começa a listar. Por quê? Porque entende exatamente que Deus, quando derrama a unção sobre a igreja, é para alcançar a todos. Foi ministrado aqui agora há pouco, o pastor falando, ele profetizou, ele falou coisas aqui que vão acontecer nesse ano, apesar de todas as notícias ruins voltadas da economia, da política e assim por diante. Se você não pegar isso, se você não entender que Ele está colocando isso sobre a unção da igreja e trazer isso para você, é por isso que assim, não faz sentido, as pessoas buscarem uma unção numa outra igreja. Não faz sentido abandonar um final de ano para buscar uma palavra num outro lugar, quando eu entendo qual é a palavra que está sendo ministrada aqui. Quem reconheceu a fonte não corre atrás de represas, mas bebe dessa fonte e entende que o que Deus derrama sobre esta casa, Ele derrama sobre a minha vida. Esse é um ano que estamos falando na nossa igreja. Começamos o culto da virada, eu falei sobre completude. Completude é quando Deus completa aquilo que está faltando, Ele preenche aquilo que está vazio, Ele enche até transbordar. E uma palavra para nós, né? Cada um tem um jeito, a forma como vocês fazem agora aqui nesses dias, são decretos, são palavras que vão ditar o seu ano, e a mesma forma a gente faz isso lá na virada, é a palavra que vai ditar o nosso ano. Quem entendeu aquela palavra que foi pregada, vai viver exatamente aquilo que a gente está dizendo que vai acontecer sobre a igreja. A igreja, ela vive momentos, sabe, o pastor está falando, perguntou quanto que a gente gastou, 5.800.000, e eu não sei te explicar como até agora. Por quê? Porque foram milagres em cima de milagres, sabe, de milagres em cima de milagres. Essa semana eu fiquei tão feliz porque os dois pastores, na verdade os três pastores, o pastor Gudo não está aqui, que é o pastor de teens, está lá agora com estudo com os nossos adolescentes, mas os três, eles começaram a vivenciar exatamente o que a igreja vive, o que eu e Viviane vivemos, que é uma bênção sem medida. Essa semana, o pastor Rafa, ele teve o filhinho, o Joshua, ele e a pastora Ariane, e a história do Joshua é de um milagre, porque eles estavam lá na Disney, lá no ano passado, houve um descolamento de placenta, e aí, meu Deus do céu, foram para o médico, eles encontraram um médico muito de Deus ali, e o médico falava de good news, boas notícias o tempo todo. Isso fez com que a fé deles crescesse para voltar para o Brasil, e ela teve que ficar de repouso, e era impossível. O médico que cuidou deles é da nossa igreja, que fazia ultrassom, e ele me disse assim: Bispo Juliano,
Quando o pastor Ariane chegou, não dava 1% de chance de salvar a criança. Pois é, Deus fez, o Joshua nasceu. E aí o pastor Rafa disse assim: nossa, eu quero muito ir para os Estados Unidos esse ano, e eu quero voltar com o Joshua lá, eu quero encontrar aquele médico, eu quero mostrar para ele o Joshua. Só foi ele pronunciar isso, na mesma semana, alguém chegou para ele e disse assim: eu vou abençoar a sua viagem para os Estados Unidos com a pastora Ariane. Ganhou passagens, ganhou agora até ingresso para o clube lá do SeaWorld, já ganharam. Você sabe o que é isso? É a unção que está sobre a igreja. Pastor Felipe tinha um golzinho, coitado, e ele olhava para aquele golzinho dele, aquele golzinho, sabe aquele golzinho de só Jesus na vida? E ele olhava para aquele golzinho, e aí ele foi incentivado a procurar uma loja, e ele chegou na loja essa semana. Foi na terça-feira. Hoje é quarta, então foi segunda. Chegou lá na loja, e ele foi ver o carro. Aí ele viu um carro, bacana o carro, ele falou: não, mas legal, eu vou voltar lá, eu vou falar com a minha esposa para ver como é que vai ser e tal. Tinha que voltar uma grana. O cara falou assim para ele: pastor, pode levar o carro. Ele falou: mas como assim? Pode levar, é um presente de Deus para você. Eu vejo isso, eu vi isso, eu entrei nesse milagre. Está com carro agora, com ar-condicionado e tudo, está se achando. Por quê? Porque a unção que está sobre a igreja está sobre todas as ovelhas. É isso. Não limita a isso. Se você soubesse o poder de um culto, é por isso que eu comecei a contar essa história para a Valentina, do momento da minha saudade. E eu olhei para ela e disse assim, no carro, para ela e para o Davi, falei: filho, presta atenção no que o papai vai dizer. Eu não tinha coragem, eu não tinha fé, mas Deus colocou em mim, e Ele colocou uma porção de fé tão grande para fazer a obra dele que eu nem imaginava. Eu olhei para os dois e disse assim: olha, eu quero orar por vocês agora. Eu comecei a orar e disse assim: Deus, assim como o Senhor fez com Moisés, faz agora. Tira da fé que o Senhor mesmo me deu, que eu não tinha, e derrama sobre a Valentina e sobre o Davi agora. Eu declaro, Senhor, que essa mesma fé que me trouxe até aqui, que vai me levar ainda muito longe, essa fé vem agora, Senhor, com uma porção ainda maior sobre a vida dos meus filhos. Eu declaro, Valentina, que você vai pregar nas nações, que você é uma mulher corajosa, você é valente, o seu nome não foi à toa, Valentina, porque você é valente. E comecei a declarar sobre a vida dela, comecei a declarar sobre a vida do Davi. Falei: Davi, ele olhando assim para mim, 4 anos, com óculos já, não é minha cara, você precisa de ver. E eu olhava para ele e falava assim: Davi, você nasceu para matar gigantes, você é corajoso, você é homem de fé, você vai ganhar muito mais almas do que eu e a sua mãe vamos ganhar a nossa vida inteira. Compartilhe a sua fé com seus filhos, compartilhe a sua fé com as pessoas que estão à sua volta. Você sabe o que é unção? Unção é a capacitação que vem direto de Deus para a gente realizar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Como foi dito aqui agora há pouco, não tem a ver com as nossas habilidades, com a nossa força, mas é o poder do Espírito Santo operando em nós e através de nós. E quando nós estamos debaixo dessa capacitação, nós nos tornamos instrumentos nas mãos do Senhor, fazendo o que jamais poderíamos fazer sozinhos. Não é olhar para você, mas é olhar para aquele que te chamou. E Eliseu entendeu isso. E agora a gente vai fazer uma volta para o texto que a gente leu. Eliseu era um aprendiz, já tinha uma palavra sobre ele, mas ele não largava Elias, e andava com Elias para cima e para baixo. E aí houve um momento que Elias disse para ele: olha, eu vou ser levado.
E o que eu posso fazer por você? Vamos ler o texto, segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 9. Depois de eles atravessaram a seco o Jordão. Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? E você conhece a Bíblia? Eliseu respondeu: dá-me porção dupla, dobrada, do teu espírito, da tua unção. E quando você lê a Bíblia, você vê que exatamente foi isso que ele recebeu. Elias olhou para ele e falou: rapaz, você me pede uma coisa muito difícil, mas se você me ver sendo levado, o seu pedido vai ser atendido. Você não vê Eliseu perdido depois que Elias é levado. Ele já bate no rio com o manto de Elias e diz: onde está o Deus de Elias? E de repente o rio já abre, ele já começa fazendo milagres. E você vai ver a trajetória desse homem, você vai ver quantos milagres. Realmente foi uma porção dobrada do que ele recebeu. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo que ele respeitava podia vir sobre a vida dele. Ele fez obras maiores, como nós podemos fazer. Agora chegamos ao momento em que Eliseu encontra uma mulher, uma viúva, que está sob pressão. A família dela está sendo ameaçada, os filhos podem ser levados porque ela não tem dinheiro para pagar a dívida. Mas quando ela chega para Eliseu, ela sabe que Eliseu não ia dar dinheiro para ela, mas sabia que o Deus que guiava Eliseu podia mudar a história dela. E ela já chega pedindo ajuda, reconhecendo. Sabe por quê? Porque não tem como Deus completar uma coisa que você não reconheceu que está vazio. O reconhecimento é o início de tudo. E ela foi lá, sem máscaras, e ela disse. Então chegou o momento dela experimentar o grande milagre. E eu acho lindo como é a conversa dos dois. Porque ela não chega falando assim para ele: olha, eu tenho um pouquinho de azeite em casa, eu não sei o que fazer, porque na verdade eu devo muito, e o que eu vou fazer com um pouquinho de azeite? Ela na verdade nem se lembrou do azeite, ela só falou do azeite porque ele perguntou: o que você tem em casa? Ou seja, essa mulher ainda não tinha percebido que ela já tinha o que era capaz de se multiplicar. É isso que acontece no ambiente profético. Você deixa de olhar para aquilo que você não tem e passa a olhar para aquilo que você tem, mas muitas vezes não entendeu. Porque às vezes é pouco. Talvez você olhe para você hoje, no começo do ano, e diga: eu tenho um pouquinho de força, e você nem olhou para isso. Eu tenho um pouquinho de recurso, eu tenho um pouquinho. A gente tem a tendência a não valorizar os pouquinhos. Mas o que eu acho lindo é que essa mulher saiu com um apontamento. Guarda bem o que eu vou dizer. Ela recebeu um apontamento. Um apontamento profético. O que é um apontamento no contexto bíblico? É o que você veio aqui para buscar nesses dias. Se não veio, você deveria ressignificar a sua vida. Porque num ambiente profético, apontamentos são fundamentais. Apontamento é uma instrução divina, é uma orientação do céu, é um direcionamento específico de Deus. E a palavra dele tem exatamente esse poder. Apontamento é quando Deus revela a vontade dele, o propósito dele para uma situação específica. É Deus nos guiando para uma decisão, nos guiando numa ação, nos guiando numa missão. Apontamento de Deus vem para nos preparar para o cumprimento do plano divino. A Bíblia está cheia de apontamentos. Capítulo 12 de Gênesis, você vai ver Abraão recebendo o mais importante apontamento da vida dele. Quando o Senhor diz para ele: saia da sua terra e vá para o lugar que eu te mostrarei. Às vezes os apontamentos, eles começam com renúncias. Mas nenhuma renúncia requerida se compara a uma promessa feita.
quando Deus deu a ele um direcionamento, porque Deus sabia que o que ele tinha para fazer na vida de Abraão não podia ser feito ali. Então ele precisava mudar de geografia, ele precisava mudar os seus relacionamentos, ele precisava mudar o seu círculo. Às vezes Deus nos faz isso. Eu apresentava o jornal e eu achava sinceramente que eu cumpriria a minha missão dizendo para as pessoas o que Deus fez na minha vida. Meu pai era um alcoólatra, hoje é um homem de Deus, a minha família se converteu. Eles não adoram outros deuses como a gente adorava na infância. Eu pensei, eu vou contar a minha história, e eu tinha como objetivo apresentar o Jornal Nacional. Eu sabia de onde Deus tinha me tirado, eu sabia de onde Ele podia me levar. Ia muito para São Paulo, ia muito para o Rio. Estava construindo um caminho para isso. Mas houve um momento, após o meu casamento, em que o Senhor disse: não dá para eu fazer o que eu quero fazer, você está estando onde está. Então Ele me pediu para deixar a profissão que eu tanto amava. Mas eu não falo isso com dor no meu coração, não. Porque o que eu estou vivendo hoje é o centro da vontade de Deus. Isso me completa de verdade. O que apresentar o jornal diante do que Deus está me dando hoje a oportunidade de fazer é muito mais do que algo aqui, é algo no céu, é algo para a eternidade. Nada se compara. Mas às vezes o lugar que Deus diz que Ele não pode fazer algo na sua vida, não, às vezes não é nem geográfico, mas é um lugar emocional, um lugar onde você está estacionado. E Ele está dizendo para você: sai desse lugar. Sai desse lugar de vitimização, sai desse lugar de ciclos repetidos, sai desse lugar de desculpas que não convencem ninguém. Você precisa confiar em mim. E às vezes os apontamentos de Deus nos dão um frio na barriga, porque a gente deixa aquilo que é seguro para a gente e a gente começa a andar em algo que a gente não conhece. Lembra do outro apontamento dado para Moisés? O apontamento mais importante que Moisés recebeu foi entregue para ele onde? Enquanto ele cuidava das ovelhas do sogro no deserto. Às vezes os maiores apontamentos que você pode receber, eles só podem ser entregues no deserto. Quando você está sozinho, quando você não tem ninguém à sua volta te distraindo. Talvez se tivesse, Moisés não teria enxergado algo anormal que estava acontecendo naquela sarça. Às vezes a gente está muito concentrado no nosso celular, e Deus está nos entregando apontamentos e a gente está perdido, a gente está distraído, a gente perde o time. Sabe o que eu acho lindo daquela história de Moisés? É que era um dia comum, e grandes apontamentos vêm em dias comuns. Já leu o livro do Fernandinho? Fantástico. Ele conta que era o segundo CD dele e ele queria gravar 1000 cópias. O irmão da igreja, diácono, presbítero, não me lembro, que tinha ajudado, passou mal, infartou, e ele não pôde gravar. E aí então ele teve que esperar o irmão se recuperar. O CD já estava pronto, as músicas já estavam todas escolhidas, era só gravar. Aí um dia à tarde, ele estava ali de boa na casa dele, ele pega um papel e começa a escrever uma letra com a melodia que veio na cabeça dele. Numa tarde comum ele escreve a música Faz Chover. E essa música que nem estava prevista para entrar nesse CD, entra e faz ele vender não 1000 cópias, mas 1 milhão de cópias. Apontamentos em dias comuns. O Senhor chega para ele e diz assim: você vai lá libertar o meu povo. Quem? Você. Aí Moisés olha para ele
E fala, mas como eu? Por quê? Porque tem apontamento que parece brincadeira da parte de Deus. Às vezes ele vai falar umas coisas para você que você vai falar assim, não, você está de sacanagem comigo, Senhor? Quando ele me disse isso 7 anos atrás, quando começamos a igreja, ele disse para mim, você crê que eu posso colocar 10% da cidade de São Carlos dentro da Missão Encorajamento, que nem tinha começado? Eu disse, eu creio, Senhor, mas de verdade, eu não creio por causa de mim, mas porque eu creio naquilo que ele falou, e ele ama cidades, o negócio dele é cidade. E eu disse, Senhor, eu creio. E nós começamos a viver milagres. Começamos a igreja com 100 cadeiras, mas com 20 pessoas, 2017. Enchemos o primeiro culto, só tínhamos um. E aí o Senhor me deu esse texto da viúva. Foi um grande apontamento. Por isso eu disse que esse texto para mim é um marco. Porque Deus disse assim para mim, filho, quando foi que o azeite parou? Eu disse, Senhor, quando acabaram as vasilhas. E ele disse assim para mim, então me arruma vasilhas. E eu entendi que as vasilhas eram cadeiras, só que não cabia mais no lugar. Então eu disse, Senhor, então eu vou abrir um outro culto. Eu vou abrir um culto domingo de manhã. Antes de completar um ano, começamos o culto domingo de manhã, que não tinha na cidade, ninguém tinha o costume de ir para a igreja no domingo de manhã. Mas nós começamos com os voluntários que a gente tinha 4 pessoas no louvor, inclusive a minha esposa. No segundo domingo eles já estavam reclamando, porque eu pedi para eles dobrarem. Eu pedi para os irmãos, falando assim, vocês podem vir no primeiro domingo e no segundo domingo também de manhã? É a mesma mensagem, você vai ouvir de manhã e vai ouvir à noite. Mas assim, você pode me ajudar? Aí a pessoa ia de manhã e ia à noite. Aí daqui a pouco, já não cabia mais, eu disse assim, agora vocês podem escolher o culto que vocês quiserem, não quero que vocês venham em 2 não. Com um ano, a gente estava com os 2 cultos lotados. Aí Deus disse para mim, me arruma mais vasilhas. Arrumamos um outro lugar. Um lugar de 700 metros quadrados, aumentamos as cadeiras, fomos para 250 cadeiras com 2 cultos. 3 meses depois, o Senhor disse para mim, me arruma mais cadeiras. Então compramos mais cadeiras, chegamos a 620 cadeiras, até que chegamos ao 3º culto, e aí veio a pandemia. Mas é tão lindo que foi dito aqui. O que está acontecendo fora não tem o poder de nos atingir dentro, quando a gente entende o que Deus tem. Nada interrompe o propósito de Deus. E mesmo na pandemia, arrumei um lugar maior, que é onde foi o pastor pregar. Então lá eram 1820 cadeiras. Primeiro culto, segundo culto, fomos para o 3º culto. E então o Senhor me disse, me arruma uma vasilha maior. Então nós fomos e fizemos uma proposta para a boate, a casa noturna mais tradicional de São Carlos. 17 anos funcionando, estava tudo bem. Eu entro, faço uma proposta para ele, esse homem aceita, e nós começamos a reforma naquele lugar, a ampliação naquele lugar, e de 1.800 fomos para 4.000 cadeiras por culto. Mas tudo isso partiu de um apontamento lá no começo. Quando você tem um apontamento, você sabe o que não é. Você não precisa saber tudo o que é, mas quando você sabe o que não é, você não aceita aquilo que não faz parte do apontamento. Porque se Deus já me deu um apontamento, se Deus já tinha dado um apontamento para Moisés, não adianta outra pessoa chegar para ele e falar assim, ó, é o seguinte, eu vou com você. Não, porque Deus já disse, é você e seu irmão, vão lá e falar com o faraó. Então se alguém chegasse para ele oferecendo uma ajuda, dizendo, ó, nós vamos lá com você, eu vou ajudar e tal, vou usar os meus recursos. Não, cara, desculpa, mas eu tenho um apontamento. O apontamento te protege. O apontamento te guarda e te mantém na linha de Deus. Sabe por que Moisés olhou para ele e disse, eu não sei falar, Senhor, eu não sou eloquente, eu não falo. O problema é que Moisés
Estava olhando para aquele momento dele, que ele estava vivendo, o momento que ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro naquele deserto. Mas a gente conhece a história toda, e depois o próprio Moisés escreveu o Pentateuco, e ele mesmo narra tudo isso. O que diz o contexto todo? Que Deus estava preparando ele, quando ele ainda estava no ventre de Joquebede. Por isso a fúria do inimigo se levantou contra os meninos, naquele homicídio terrível de meninos morrendo, as parteiras tinham que matar os meninos. Por quê? Porque Deus estava preparando ele. Olha aqui para mim. Sabe por que você não tem que ter medo? Porque Deus está te preparando desde o início para o propósito dele. Quer ver um outro apontamento lindo na Bíblia? Saulo. Ele vai para Damasco para perseguir os cristãos, que nem eram chamados de cristãos ainda, eram seguidores do caminho, seguidores de Cristo, de Jesus. Eu acho lindo como Jesus vai até Saulo, e o próprio Jesus traz um apontamento para Saulo. Por quê, pastor? Porque nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum zelote, nenhum partido, ninguém era capaz de convencer Saulo que ele estava no caminho errado. Sabe o que eu tenho aprendido com isso? Deus tem falado no meu coração. Tem pessoas que não serão convencidas pelas nossas palavras. E sabe o que Deus me falou para esse ano? É que Ele mesmo vai parar os perseguidores. Porque quando Ele para o perseguidor deixa de ser perseguidor e passa a ser seguidor. Entra na cidade e aguarda. Sabe o que eu acho lindo dos apontamentos? Cada um é de um jeito. O apontamento que ele tem para vocês é diferente do apontamento que ele tem para vocês, que ele tem para mim. Porque o apontamento que ele dá para Saulo é: você está me perseguindo, sou eu. Você não está perseguindo os meus seguidores, sou eu que está me perseguindo. Aí ele diz assim: entra na cidade e aguarde novas instruções. Uau, isso é lindo, sabe por quê? Ensina tanto para a gente. Porque nem sempre Deus dá o apontamento de uma vez. E tem um motivo, quando a gente olha para esse contexto. Qual que era o motivo? Por que Deus não disse tudo para Saulo de uma vez só? Por que Jesus não revelou tudo? Porque enquanto ele diz para Saulo esperar na cidade, ele estava dando um outro apontamento para Ananias. Uau! Sabe por que você não está entendendo às vezes por que você tem que esperar as próximas instruções? É porque Deus está trabalhando ainda nos apontamentos das pessoas que vão te ajudar nos próximos passos. Ninguém podia convencer Ananias também se não fosse o Senhor. Quem ia convencer Ananias de que ele tinha que ir lá para cuidar de Saulo? Saulo era o perseguidor. Ele tenta até questionar Deus, e o Senhor diz o que para ele? Ele é instrumento meu. E quando ele chega e ele começa a orar por Saulo, olha o que a Bíblia diz que acontece. Como se escamas dos olhos de Saulo caíssem. Ele foi batizado e cheio do Espírito Santo. Eu quero declarar que isso vai acontecer nessa igreja, que isso vai acontecer nessa cidade. Eu quero declarar que pessoas resistentes ao Evangelho, pessoas que perseguem a igreja, pessoas que perseguem os cristãos, eles serão parados pelo próprio Cristo, como os muçulmanos estão sendo parados em sonhos, em visões pelo próprio Jesus, e se tornando seguidores. Eu declaro que este ano, pessoas improváveis virão para a casa do Senhor e se renderão diante dEle. Pode aplaudir o Senhor. Sabe o que eu acho? Cara, a gente começou a igreja em 2017 e a gente tinha uma listinha de salvação.
A gente pegava, ô pastor, escrevia o nome dos maridos das mulheres que eles não iam na igreja, eles deixavam as mulheres na porta da igreja e iam embora. Aí a gente falou, não adianta convencer, então vamos orar. Começamos a orar pelos maridos. Sabe o que começou a acontecer? Fizemos uma listinha e a gente começou a orar. Éramos em poucas pessoas. Eles não só foram para a igreja, não só foram batizados, e hoje muitos deles são líderes na igreja. A família foi totalmente transformada. Aí, 2023, fui eu para Guatemala. Tem coisas que Deus nos dá no começo e que infelizmente, por tantos motivos, a gente vai deixando no meio do caminho. Eu parei com essa listinha, não sei porquê, não sei onde, não sei como. Mas quando eu chego na Guatemala para participar de um congresso do Insancha, na Casa de Deus, no final o pastor Cash Luna convidou os pastores brasileiros para subirem ao altar e orarem. E eu cheguei, um monte de papel, tem essa foto, e a gente começou a orar. E eu não entendia porque aquele culto era uma continuação da programação da igreja, o evento já tinha acabado, então não era algo que quem estava no evento sabia. Mas depois, na sequência, eu entendi que ali era uma lista de pessoas que eram apresentadas ao Senhor para salvação. Eu comecei a ficar envergonhado diante de Deus, triste. E o Senhor disse assim para mim: eu te trouxe aqui para te mostrar o que eu te dei lá no começo e você perdeu. Eu falei: Senhor, eu estou voltando para casa e eu vou fazer a listinha de salvação se tornar parte da nossa igreja. Cheguei, peguei pedi para fazerem, nossa equipe fez uma urna linda, transparente, colocamos o leão bem na capa, uma urna de madeira em volta e só a frente transparente. Fiz milhares e milhares de listinhas, 7 nomes em cima, 7 nomes embaixo, a pessoa destaca, e eu comecei a colocar em agosto de 2023, eu comecei a dizer para a igreja assim: olha, a partir de agora, você vai escolher todo mês 7 pessoas, e você vai orar por elas, aquelas pessoas mais improváveis que você conhece, e você vai trazer os 7 nomes também aqui na nossa caixinha, na nossa urna, na nossa listinha, e nós vamos orar todo culto por essas pessoas. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Sabe aquelas pessoas mais improváveis? Sabe aqueles parentes brigados que não conversavam há muito tempo? Sabe aquelas pessoas que zombavam e diziam: eu não vou jamais para a igreja? Não só foram, mas eu tenho batizado essas pessoas todos os meses. Eu fico impressionado. Chegou no culto, esses cultos, o primeiro domingo do mês, a gente tinha na igreja quase 8.000 pessoas no domingo, e eu pedi, para as pessoas que faziam parte, assim, ó, eu quero que você que faz parte da listinha de salvação, que você sabe que você está na listinha de salvação, que você fique de pé. Uau, aquela multidão. Aí eu disse: olha, agora você que colocou o nome de alguém, mas esse alguém não está aqui, mas está na igreja, não veio hoje, que a sua oração foi ouvida, fica de pé. Uau, um número infinitamente maior. Sabe aquele roqueiro cabeludo, cheio de anel de caveira, que dizia para a mulher assim: eu não vou, eu não preciso de igreja, isso aí é... Ela coloca o nome dele na listinha. Esse cara chega para ela do nada e diz assim: eu posso ir com você à igreja hoje? Uma semana depois. Do nada não, né? Foi uma semana de oração. Ele foi e nunca mais saiu. Batizei ele agora. E ele chora, dizendo assim: bispo, eu ficava 8 horas do meu dia bebendo. Eu passo o dia inteiro aqui na casa de Deus. Lembra que eu falei para você do desafio da igreja? A gente tinha que ter muito dinheiro para a reforma. Eu participei de um
congresso, de uma conferência profética, lá no Alex, na Cabana. O senhor conhece, já esteve lá, já pregou. E estive lá com ele no final de semana. E aí chegou, antes de ir embora, no sábado, o profeta Rony Oliveira, ele entrega uma palavra para mim, num congresso de mulheres. Eu estava ali de abelha, estava ali com Viviane, e ele me entrega uma palavra tão profunda, tão forte, tão especial. E eu voltei assim, nas nuvens, para São Carlos. E a gente estava ainda no outro endereço, tinha 3 cultos, era mês de novembro. E eu preguei os 3 cultos, falando que a gente estava grávido dos sonhos de Deus, grávidos da promessa. Mostrei ali o momento da profecia, porque não envolvia a mim, envolvia a igreja. E foi tão lindo, gente, foi tão lindo. Aí subi para jantar, mas eu estava cansado. Às vezes o cansaço te rouba coisas que você não pode perder. A Mari, da minha equipe, mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastor, tem uma pessoa que veio aqui, a gente estava começando a reforma, e ele disse, querendo saber quantas cadeiras vão precisar, e quanto que custa cada cadeira. Eu falei: Mari, pelo amor de Deus, Mari. Gente, por Deus, eu falei assim: você acha que esse cara vai dar todas as cadeiras, Mari? Fala para ele quanto que é a cadeira, que coisa. Mas Viviane, minha esposa, está assistindo agora. Ela fala que eu sempre exagero, que ela quer amenizar. Ela acabou comigo. Ela falou assim: não, peraí, você acabou de pregar 3 cultos que a gente está grávido, você ouviu uma profecia que você ouviu, e você está tratando isso desse jeito? Eu falei: Mari, eu não sei quantas cadeiras, a gente não tinha nem expandido ainda. Então, na minha cabeça eram 2.700 pessoas lá. Aí eu falei: 1.200 cadeiras. Mandei. Outro dia de manhã, não convencido totalmente pela Viviane, eu abro o texto em que Moisés diz para Deus, quando Deus diz para ele que ia mandar carne para todo mundo, ele fala: mas não tem rebanho suficiente para dar carne 1 mês para esse povo. E Deus olha para ele e fala o quê? Por um acaso você está limitando o meu poder, Moisés? Eu falei: Senhor, me perdoa. Para variar, o meu nome é Juliano Moisés. Você até às 10. Eu falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Chorei, pastor, chorei. Mari me liga 9 horas da manhã, me manda uma mensagem, na verdade no WhatsApp, dizendo assim: ô pastor, o senhor vai estar à tarde lá na igreja? Eu falei: por quê? Porque o homem lá das cadeiras, ele quer ir lá. Eu falei: mas o que ele quer ir lá? Fazer o quê? Você fala: ele vai levar o cheque. Eu falei: cheque do quê? Das cadeiras. Mas quantas cadeiras? O que o senhor falou, ele vai dar todas as 1.200. Eu falei: você está brincando? Liguei para os pastores, falei: a gente precisa ver isso, a gente precisa saber o que está acontecendo. Quem é esse cara, meu Deus do céu? Eu preciso entender o que faz alguém chegar e falar que vai dar 1.200 cadeiras. E fui, chegamos lá, e a gente começou a conversar. Ele chegou, eu falei: escuta, desculpa, eu não te conheço, muita gente na igreja. Ele falou: não, eu estou aqui faz pouco tempo, cheguei faz 3 meses, eu vim da igreja católica. Eu falei: que legal. Eu falei: bacana, e você está gostando? Ele: tô. Eu falei: mas você chegou aqui como? Ele falou: pela listinha de salvação. Esse cara não deu só 1.200 cadeiras, depois ele deu mais 1.000 cadeiras, ele fez todo o piso de granilite, depois ele ajudou a gente na expansão, ele deu parte do telão, ele deu parte do lago, ele deu mais de R$1 milhão para a igreja. Mas como que ele chegou? Listinha de salvação. Seu alvo maior é ganhar almas. Seu alvo maior é orar pelos que estão perdidos. Esse cara se batizou agora. Todo culto ele leva 3 carros lotados de pessoas, porque ele está apaixonado por Jesus. Tinha uma vida promíscua, fui santificado, está vivendo um novo tempo na vida dele.
E as doações dele mexeram com a igreja e fez a igreja querer participar do resto. Ele deu 1 milhão, mas a gente gastou 5.800.000. E Deus fez. Agora, olha para a viúva, estou terminando. A viúva está ali, diante de Eliseu. Eliseu recebe algo de Elisa, o que eu acho lindo. O texto não dá detalhes, irmãos, mas é impossível você estar perto de alguém que tem uma fé como Eliseu e não receber dessa fé que ele tem. É como se a fé que Eliseu recebeu, ela atingisse, fosse transferida para aquela mulher ali, enquanto ela estava perto. Sabe por quê? Porque Eliseu só fala para ela o quê? Vai lá, pega, dá um apontamento para ela. Ela volta sem nada na mão. Você pode sair daqui sem nada, mas você nunca pode sair sem um apontamento. Ela volta com um apontamento, mas qual era o apontamento? Pega um pouquinho do azeite que você tem. Antes pega as vasilhas emprestadas, muitas vasilhas. Ele deixa claro, muitas vasilhas. E começa a derramar do azeite que você tem nas outras. Gente, isso é muito maluco. Porque essa mulher, ela não questiona nada. É como se a fé que estava nele fosse para ela, e ela tomasse posse daquela palavra, e ela voltou com uma convicção para um desafio ainda maior. Qual é o desafio maior dela? A palavra foi: pega os seus filhos, fecha a porta e comece a derramar o azeite. Só que tem um probleminha. Os filhos dela não estavam com ela e não ouviram o que ela ouviu. Os filhos dela não receberam o apontamento que ela recebeu. O que você está querendo dizer, bispo? Sabe aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa tinha que estar aqui hoje? Às vezes até a pessoa até religiosa diz, fulano de tal que precisava estar ouvindo aqui, como se ele não precisasse dessa palavra. Mas sabe o que esse texto me mostra? É tão profundo isso. Uau! Que nós podemos compartilhar com quem não está aqui o que recebemos aqui. Ela chega e ela fala com uma convicção do que eles não ouviram, que eles entram na mesma empreitada com ela sem questionar, sabendo que tinha só um pouquinho de azeite. Ele sai buscando, eles não questionam, mas por que tanta vasilha? Mãe, por que tanta vasilha? Não, eles vão pegando, por quê? Porque o que aquela mulher recebeu, ela transbordou na vida dos filhos. Sabe quando vocês vão começar a ter um problema aqui muito grande? Quando você entender que o que você recebe aqui, você precisa compartilhar com quem não está aqui. Que o que você ouviu aqui precisa chegar a outras pessoas que não estão aqui nessa noite ouvindo o que você está ouvindo. Lembra do centurião? Chefe, 100 soldados, romano. Ele chega para Jesus e ele fala que o servo dele está doente. Ele não pede para Jesus ir na casa dele, mas ele fala assim, se o Senhor der uma palavra, eu creio que ele será curado. O que Jesus faz? Que fé é essa? Uau! Jesus elogia a fé, sabe por quê? Porque aquele homem acreditava que o que ele estava ouvindo ali tinha o poder de tocar quem não estava ali. Tinha o poder de tocar quem estava limitado, quem estava doente, que não podia sair de onde estava. Ei, recebe essa palavra no nome de Jesus Cristo. O que você está recebendo aqui hoje, o que você vai receber aqui nos dias de apontamentos proféticos, tem o poder de alcançar quem está doente espiritualmente e não conseguiu vir aqui, quem tem limitações e não conseguiu sair do lugar de prostração para estar aqui, mas a sua fé pode alcançar quem está longe.
Cadê a irmã da Carol? Fiquei sabendo que a irmã da Carol está aqui. Uau. Fica de pé. Qual que é seu nome mesmo? Camila. A Camila, ela é irmã da Carol. A Carol é lá da nossa igreja. Ela começou a assistir os cultos e começou a receber das palavras que Carol passava para ela. Ela longe, Londrina. Carol, São Carlos. São Carlos, Londrina. 5h30 de viagem. Deixa eu te contar uma coisa. Começou a transbordar na vida dela. E ela começou a se interessar por Cristo. Começou a buscar o Senhor. E Deus também derramou sobre a vida dela, na vida dela, o que derramou sobre a vida da irmã. Você entende isso? Que Ele continue transbordando você, vocês, em nome de Jesus. Pode se sentar, pode aplaudir Jesus pela vida dela. Vamos fazer uma oração muito específica. Quem são as pessoas que você ama, que você gostaria de ver em 2025 na presença de Jesus? Não tem oração mais forte do que essa e mais especial do que essa. É quando você pede para Jesus salvar aquelas pessoas que para você é tão importante. Talvez elas foram importantes para você, em algum momento você deixou, perdeu o contato. Outras difíceis. Sabe o que começou a acontecer lá na igreja? Começou a acontecer o seguinte: a pessoa vai numa loja, ela é mal atendida, sabe o que ela faz? Ela fala assim, ó, qual que é o seu nome completo? Aí o vendedor fala, já olha e pensa, gela, né? Vai falar com o gerente. Não é para falar com o gerente não. É para colocar na listinha de salvação. Porque se atende mal, é porque precisa de Jesus. E você não tem ideia do quanto de gente difícil que está na igreja. Ó, o pastor Felipe me contou o testemunho agora. Ele foi lá no martelinho de ouro da nossa igreja, irmão abençoado, teve a vida transformada, doou tantas coisas para a igreja. O que aconteceu? Contando testemunho para o pastor Felipe, que um casal chegou lá na oficina dele, começou a falar e tal, reclamar, estava com crise no casamento, com tudo isso. Aí ele falou assim, qual que é o seu nome completo? Aí eu quero ver, por que você quer meu nome completo? Não, qual que é o seu nome completo? Mas por que você quer meu nome completo? Aí qual que é o seu nome completo? Enfim. Mas por quê? Ele falou assim, não, que eu vou colocar você e a sua esposa na listinha de salvação lá da minha igreja. O cara falou, sai fora, eu sou católico, mano. Preciso não. Ele arrumou o nome dos dois, colocou o nome na listinha de salvação. E ele contando para o pastor Felipe que esses dias ele estava andando na igreja. A igreja é muito grande, gente, então a gente não consegue ver todo mundo. E aí ele começou a andar na igreja. Eu não sei se era o começo do culto, a hora que ele foi ao banheiro, não sei o que foi. E ele passa, quando ele passa num corredor, quem estava com a mão levantada adorando o Senhor na hora do louvor? Casal. Acabou de se matricular agora para fazer o estágio, para começar o curso para o batismo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Sabe que às vezes Deus está esperando, é só a gente dizer para Ele, Senhor, salva essa pessoa, transforma a vida dela. Ele está te dando um apontamento profético para esse ano. Não tenha medo, tenha fé. Eu quero que você fique de pé. Esquece você agora. Eu quero que você comece a dizer para o Senhor quem são as pessoas que você quer ver salvas. Aquela que zomba de você, aquela que tirou sarro de você, aquela que criticou você, aquela que não gosta de você. Eu não sei, seu patrão, seu vizinho, eu não sei, alguém que você ama, mas também é resistente, eu não sei. Começa a falar agora, é sério. Começa a dizer o nome dessas pessoas para o Senhor. Começa a pedir para o Senhor transbordar sobre a vida dessas pessoas. Começa a dizer para Ele que o que você recebeu aqui precisa chegar nelas. Senhor, nós oramos juntos agora, Senhor. Oramos por um novo tempo, um tempo de salvação em massa,
Um tempo, Senhor, ó Deus querido, que o nosso maior problema vai ser espaço. Um tempo, Senhor, ó Deus querido, em que haverá filas de fome e sede pela Tua palavra. Deus, eu oro agora, Senhor, para que o Senhor agora, Senhor, agora nesse horário, Senhor, o Senhor alcance essas pessoas onde elas estiverem, porque a Bíblia diz que aquele servo do centurião, no mesmo horário em que a palavra foi liberada, ele recebeu a cura. Agora, Senhor, neste momento, agora, a palavra sendo liberada agora sobre os teus filhos, possa atingir agora aqueles que estão doentes na fé, aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes, que o Senhor mesmo vá até eles agora, Senhor. Abra os olhos, tire as escamas, encha do Espírito Santo e traga para a tua igreja para serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos que todos esses nomes colocados diante do Senhor, eles se renderão, porque todo joelho vai ter que se dobrar, toda boca vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Se você crê nisso, já agradece Ele, porque essas pessoas já foram alcançadas agora pelo poder do Espírito de Deus.